Estamos de volta e olha só, gente, o assédio é um tipo de conduta capaz de causar danos psicoemocionais, é isso mesmo. As agressões típicas do assédio geralmente se baseiam em características das vítimas, como cor, religião, etnia, gênero, orientação sexual, entre outras, como nós vamos conferir aí na matéria, veja aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que infelizmente está acontecendo bastante, principalmente no ambiente de trabalho, às vezes familiar também, sobre o assédio. A nossa convidada é sexóloga e também psicóloga, Nery Marius. Tudo bem, Nery? Boa tarde. Olá, boa tarde, Núbia. É muito bom retornar ao programa e falando desse assunto, né, Núbia? O quanto isso tem acontecido, o quanto a gente tem visto as pessoas viverem esse grau de sofrimento, né? Então, Nery, quero que você fale pra gente o que é caracterizado como assédio. O que é assédio? Assédio, na realidade, assim, é a invasão. É o que é feito sem a permissão do outro. É quando alguém invade o teu corpo, invade a tua privacidade, não te respeita. Então, em linhas gerais, é dessa forma que a gente vê a questão do abuso. Então, assim, sem a permissão do outro, sem a autorização do outro, eu faço algo que o outro não está concordando. Então, é uma invasão, é um abuso. Então, isso seria considerado um abuso em geral. E, Nery, a gente pode falar que existem vários tipos de assédio, até para você explicar para as pessoas, às vezes ficam, mas o que é assédio, o que não é, que fica vários tipos que existem, né? Sim, na realidade são vários. A cada dia está surgindo um novo, né? Então, assim, o mais novo, recente aí que surgiu é o assédio tecnológico, não é? Que é algo que não se falava, mas que já vinha acontecendo muito, que é essa invasão através da mídia, o postar coisas sem a tua autorização, a sua fotos, nudes. Então, assim, tem esse assédio tecnológico, tem o assédio financeiro, que é aquele da qual o parceiro ou a parceira, enfim, controla financeiramente a outra pessoa, não deixa a pessoa ser dona do dinheiro dela. Né? Inventa 1001 desculpas para falar que você é sobrecarregada, deixa que eu faço isso, deixa que eu pague as suas contas, eu tenho tempo livre, e a pessoa sem perceber vai permitindo. Né? A gente tem também o assédio sexual, né, que o próprio nome já diz, não necessariamente o ato sexual, mas a invasão do corpo, a invasão com toques. Não é? Existe a questão do assédio patrimonial, na qual a pessoa invade, quebra, acaba com as coisas pessoais da outra pessoa, com o carro, com as joias, com a roupa, pega a roupa, não devolve. Em casamento é muito comum isso, quando se separa o assédio de patrimônio, quando acontece de queimar todas as roupas. Não é? Então, veja assim, é privacidade do outro e eu estou queimando, ou eu não deixo você entrar para pegar. Então, isso tudo... Então, assim, tem vários tipos, além da questão do assédio psicológico, que geralmente, quando existe um, existe o outro, né? O psicológico sempre está ali. E lembrando, Núbia, uma das coisas importantes que as pessoas têm que saber... A grande maioria desses assédios vem junto com um beijo, com carinho, com eu te amo, mas daqui a pouquinho acontece isso. Lembrei de o intelectual. Mas isso aqui você não entende. A pessoa dá uma opinião e aí você sempre contraria, você pede a opinião do outro, mas você sempre a sua que prevalece, você menospreza a opinião do outro, o grau de conhecimento do outro. Então, veja, o intelectual ele acontece muito e as pessoas não se dão conta. Não é? Mas no fundo ela vai se sentindo inferior e menos inteligente. Então, gente, acontece muito e provavelmente na casa, né, de quem está aí nos acompanhando também. E, Nery, a gente pode falar no caso assim do assédio sexual, ele pode levar a casos de abuso ou às vezes não? Olha, na realidade, assim, geralmente é uma salada do todo ali, né? Geralmente acontece junto, sim. Então, assim, quando a gente fala do assédio, aquela coisa um pouco mais invasiva, né? Então, assim, o que é importante a pessoa pensar? Precisamos ter cuidado, Núbia. Isso é algo que sempre existiu. Isso é algo que está sendo mais dito, mais falado, mais visível, mas que a gente precisa estar atento porque isso acontece e a gente precisa aprender.
não é? Independente da palavra que se usa, é uma invasão, é a falta de respeito com você, com as suas coisas, e que a gente precisa aprender essa autodefesa. E né, sobre o assédio moral, o que é esse tipo de assédio? Ele é comum em quais ambientes também? Quando fala do assédio moral, ele está realmente ligado, ele é muito, alguns autores acabam falando que é o assédio psicológico, outros usam o assédio moral. Então, depende muito de cada autor que tá descrevendo. Então, assim, entra muito na questão realmente da falta de respeito, do duvidar da tua capacidade, do fazer chantagem, não é? Duvidar do quanto você é capaz de fazer algumas coisas, enfim, volta tudo para essa questão realmente do que faz você muitas vezes se sentir um zero, se sentir menos capacitada, menos inteligente, você acaba sendo invadida, né? Como se tudo que você sabe que é importante para você, a outra pessoa menospreza, não é? Então, assim, muito, então, assim... como eu te disse, depende muito do autor que escreve, mas é mais ou menos a junção dos dois ali. Então, é fazer um grau de sofrimento e desmerecer a tua capacidade. E Nera, a gente pode falar qualquer tipo desses assédios que você comentou com a gente, eles podem acontecer em qualquer relação, seja entre amizade, parente, pai, mãe, filho, no relacionamento, em qualquer. Sim, exato. E às vezes as pessoas acabam assim não olhando, porque isso acontece em amizade, isso acontece no trabalho. E muitas vezes a pessoa foca muito no relacionamento amoroso, né? Ou às vezes ali entre pais, né? Pais e filhos. Gente, isso acontece ali na rua. Isso acontece às vezes no comércio que você vai e a forma do atendente, da pessoa que está ali te ajudando, te auxiliando, a forma dele te atender. Então, isso pode acontecer em qualquer ambiente. Precisamos tomar cuidado, precisamos evitar esses lugares, porque dependendo da forma que acontece, vai nos ferindo. E se a pessoa já está com uma baixa estima, já é uma pessoa um pouco mais insegura, a tendência, Núbia, é isso balançar bastante, sabe? E isso desestruturar muitas vezes, porque vai cada vez confirmar, sabe? Aquelas palavras vão machucando e a pessoa vai se fragilizando. Então, se a gente sabe, né, quem são essas pessoas, nós podemos nos proteger, não é? E Nera, eu quero que você fale pra gente sobre o assédio. Ele é mais comum acontecer nas mulheres? Por que geralmente é mais nas mulheres ou isso está mudando a cada dia? Olha, na realidade acontece no geral, né? Pode acontecer, vamos falar assim, mulheres também são abusadoras, né? Mulheres também têm o papel agressivo, né? Tem esse papel de assédio. Então, claro que é mais visível em mulheres porque é dito muito que a mulher é um pouco mais frágil, né? Muitas vezes não sabe se defender, então tem toda ainda essa visão da fragilidade feminina. Mas a gente sabe que isso também acontece o contrário. Não é? Então, muitos homens, é muito perceptível isso em consultório, muitos homens vivendo relacionamentos abusivos pelas esposas. Sabe? Eu vindo no carro aqui, lembrando de uma situação, até tinha respondido uma ligação, uma mensagem, de uma situação semelhante. E nesse caso é abuso intelectual, sabe? Desmerecendo a capacidade, os dois têm ensino superior, os dois são da mesma profissão. Né? Peraí, será que não é você que não está sabendo se defender também? Não é? Porque muitas vezes a pessoa vai permitindo, abrindo espaço e o abusador vai entrando, né? Então pode acontecer para ambos os sexos, sim. E Nera, a gente pode falar assim que muitas pessoas têm dificuldade em relatar situações de assédio, tem um certo medo, um certo receio. Até por que acontece esse medo? Às vezes é uma culpa que ela sente, uma coisa assim de sou vítima, mas ao mesmo tempo não sou vítima. O que é?
E sabe uma coisa? Infelizmente, as pessoas ainda têm um pouco de receio do ir para a delegacia, fazer uma denúncia, o medo de serem expostos, não é? Das pessoas falarem, de vazarem as informações. Então, muitas vezes as pessoas realmente, esse medo bobo, eu acredito que faz com que isso ainda cada vez tenha aumentado os números, não é? Porque a partir do momento, infelizmente, a punição é uma forma de fazer tentativas de parar isso, não é? Não é o único meio, né? A gente sabe que dependendo da pessoa é punida e mesmo assim ela repete, é presa quando sai e continua fazendo, né? Mas é uma forma de fazer essas tentativas, não é? As pessoas precisam serem punidas pelas terem as consequências, eu diria. Não é? Mas o medo, e muitas vezes, Núbia, o medo do não entendimento, às vezes, da família, da não compreensão familiar, principalmente quando existe o abuso sexual, não é? Quando existe, muitas vezes, o medo de relatar para a família, porque muitas vezes é alguém próximo, é o vizinho, é o amigo que frequenta e vem comer churrasco com o meu pai, não é? Sabe? Então, assim, eles não vão acreditar. E muitas vezes, infelizmente, os pais não acreditam mesmo. É muito triste, mas isso acontece. Então, isso vai fazendo com que, sim, as pessoas continuem se fechando. E os problemas continuam por aí, né? E até uma questão, acredito eu, Nery, que é a questão assim do julgamento também que as pessoas têm, né? Essa questão até que você falou de não acreditar e também do que o outro vai pensar, do que o outro vai ficar duvidando sobre você também, né? Abusou porque você anda com essa roupa aparecendo as pernas, o peito, porque você anda se expondo. Quem mandou você sair sozinha? Né? Você não quis companhia, você vem altas horas à noite. Então, assim, existe muito, não é? E isso sim intimida as pessoas, não é? Esse medo desse julgamento, porque assim, principalmente, Núbia, quando a gente está numa cidade um pouco menor, que as pessoas se conhecem, não é? É aquela lá, é a filha do fulano. Então, a pessoa fica com medo dessa exposição. Isso é triste. A gente precisa aprender a respeitar, porque o corpo é da outra pessoa. É ela que tem que decidir que estilo de roupa, onde ela vai, é ela que tem que resolver. Não sou eu. Né? A partir do momento que a gente aprender a se posicionar um pouco mais e tomar um pouquinho mais de conta da nossa vida, com certeza muita coisa vai mudar, né? Olhar para si, né? Sem dúvida, sem dúvida. E se ela quer sair de biquíni na festa, vá. Eu não vou. Né? É ela que está se expondo, não sou eu, então deixa. Sabe, esse julgamento é muito negativo. E a gente sabe que isso realmente retrai, as pessoas sofrem com isso. Não é? E essa questão realmente do abuso, da exposição, isso faz com que as pessoas muitas vezes não denunciem, não comentam em função a isso. Então, a partir do momento que a gente tomar um pouquinho mais de cuidado, muita coisa pode melhorar, né? E, Nery, a gente pode falar que até a pessoa que sofreu esse assédio, ela pode, às vezes, se tornar, assim, com medo, ou até, assim, digamos assim, culpar por ter acontecido aquilo, do assédio, por exemplo, assim, no ambiente de trabalho, ou às vezes familiar também, que acontece bastante. Às vezes, ela se sente culpada por ter chegado a esse extremo? Olha, na realidade, isso pode acontecer sim, Núbia, sabe? Quando a gente fala de um abuso, principalmente ali num relacionamento amoroso, vamos pensar, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, até eu tenho uma situação do consultório que eu falei para a mulher assim, é a tua voz que aparece, é o teu grito que aparece, é você que é abriguenta, porque ela expressa, ela grita para fazer o marido parar. O marido ofende ela em silêncio, sorrindo. O marido ofende ela em brincadeiras, mas o vizinho não está ouvindo, acaba ouvindo só o grito dela, não é? Então, o que acontece, Núbia? Veja, acontece muito isso, sabe? Da pessoa muitas vezes assim, ter essa dificuldade em função a tudo isso. Não é? Então, o que pode acontecer? Vamos pensar na questão aí da relação sexual. Né? Também. Então, muitas vezes o abusador chantageia. Olha, se você falar, eu faço tal coisa.
né? Então vai amedrontando a pessoa, né? Relacionamento amoroso inverte a situação e muitas vezes a pessoa se sente, deve ser por isso então que ele brigou comigo. Por quê? Porque essas pessoas têm um poder de persuasão, de convencimento. Eles geralmente invertem a situação. E se a pessoa está fragilizada, ela vai acreditando e muitas vezes se sente culpada. E deprimem, sem dúvida, né? É um caso, sem dúvida, de depressão aí. E, Nery, a gente pode falar assim, casos de assédio, como que é a abordagem da psicologia, como que é essa questão na terapia também, para as pessoas saírem disso, identificar também e buscarem ajuda, né? Extremamente importante. O que acontece, Núbia? Vamos pensar assim, quando a pessoa acontece esse tipo de invasão da vida dela, ela se sente muito, eu diria, encolhida no cantinho dela. Então, a terapia, ela vem realmente para acolher, para ouvir sem julgamento, para deixar a pessoa realmente expressar, falar o que vem, o que pensa, independente se for uma autocrítica, uma autoculpa, se ela quer xingar, ela quer pôr para fora, ela quer chorar. Então, a terapia inicialmente é só acolher, até diminuir esse grau de sofrimento maior inicial. A partir do momento que a pessoa começa a se sentir um pouco melhor, um pouco mais estabilizada, dessa emoção mais forte, aí o psicólogo começa a ajudar ela a direcionar a vida dela, a se reorganizar diante do ocorrido. Como que ela pode se organizar, talvez, para ir em busca ou para lutar ou para conseguir, talvez, um afastamento desse relacionamento, um afastamento desse trabalho, desse chefe abusador, não é? Muitas vezes um ambiente familiar para ela se estruturar, para ela buscar ajuda com outras pessoas. Então, a terapia vai ajudando ela nessa reorganização após essa situação de abuso, né? Traçando metas, planejando uma vida diferente, com a questão do autocuidado, da autoproteção, até para estar evitando, né, que de repente se repita situações. E, Nery, para a gente finalizar, então, para quem sofreu algum tipo de assédio, que orientações que você pode passar para essas pessoas? Você não é única, né? A gente sabe que isso pode acontecer, sem dúvida. É algo que só você sabe o tamanho da tua dor, o tamanho do teu sofrimento, porque foi você que viveu. E uma das coisas importantes é cuide para quem você vai falar. Né? Tome cuidado para quem você vai falar. Busque pessoas que vão realmente te acolher, te proteger, te ajudar. Não é? Porque dependendo da pessoa que você fala, talvez não vai poder te dar uma palavra, uma orientação totalmente adequada para o teu grau de sofrimento. Então, busque ajuda, busque um profissional, busque alguém do teu bairro, da tua igreja, que seja uma pessoa um pouco mais estabilizada que vai poder te ajudar. Se possível, denuncie, sem dúvida nenhuma. Essas pessoas precisam ter consequências dos atos, né? A gente precisa buscar os nossos direitos. E é possível você retomar a tua vida sem dúvida nenhuma, né? Virar essa página difícil que você viveu e tocar a tua vida, buscar outros relacionamentos, outros trabalhos e ser feliz, não é? E buscar uma vida melhor sem dúvida nenhuma. Sempre é possível. Nery, quero te agradecer por essas dicas, essa palavra também no final com certeza ajudou muitas pessoas. Obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada e a todos os ouvintes. Espero ter colaborado, ajudado as pessoas a refletirem um pouquinho sobre esse assunto polêmico, difícil, porém muito frequente, que às vezes acontece tão pertinho da gente, né? Um grande abraço. E para quem quer acompanhar essa Nery, para a gente finalizar seu trabalho no Instagram, como que elas podem te achar lá também? Podem me seguir lá no Instagram com Nery Mariucci. Facebook também, né, Nery Mariucci, pode me mandarem, né, dúvidas, algumas interrogações, algumas questões que vocês estejam vivendo, o que eu puder orientar por lá, sem dúvida nenhuma, vai ser o maior prazer. Nery, obrigada novamente por essas dicas e